Fala, galerinha do Podfit, iniciando mais um programa. Hoje estamos aqui com Wesley, jornalista esportivo, fotógrafo e muito mais que ele vai se apresentar. Já adianto pra vocês, estamos no melhor local de se gravar um podcast, de se gravar sua música do Rio Grande do Sul, na verdade, na Atos Produtora. Você que tem um sonho, que quer cantar, quer gravar seu podcast, quer trabalhar em alguma coisa dentro de um estúdio, vem aqui que o Johnny vai te atender, Cachoeirinha. O atendimento é excelente e eu tenho certeza que tu vai gostar da estrutura e dos demais, tá? Além disso, você que quer ser nosso parceiro e além de patrocinar o podcast, aparecer nas nossas redes sociais, no nosso programa e a gente fazer um marketing bem bacana pra ti, tu pode entrar em contato pelo e-mail que vai aparecer aqui embaixo, parceirospodfit@gmail.com, e lá o nosso diretor vai estar te atendendo e te respondendo pra gente poder fazer uma parceria bem bacana nesse ano de 2023, tá bom? Wesley, por gentileza, cara, gostaria que te apresentasse um pouquinho pra nós. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Primeiro, prazer estar aí com vocês. Cara, meu nome é Wesley, né? Sou formado em jornalismo faz 1 ano e meio e trabalho com futebol faz uns 3 anos. Antes disso, dei uma rodada em outras coisas, marketing, enfim. E trabalho com foto e vídeo basicamente faz uns 10 anos. Então, caraca, meio começou uma coisa assim... Cara, vou tentar, vou fazer, e meio que depois virou, e agora é meio que profissão mesmo, assim. Começou tipo com um hobby e virou profissão. Cara, começou como hobby porque eu tinha uma banda, assim, basicamente, indo lá bem pro começo, e aí a gente começava, vamos fazer umas fotos aqui, meio que a gente não tinha como pagar alguém, então começou assim, e depois foi virando, assim. E aí foi indo, e estamos aí hoje, né? Trabalhando com futebol. Bah. Cara, futebol ele é uma paixão pra ti hoje ou é algo que surgiu e tu foi levando? Sempre foi, na verdade, assim, né? E foi até demais, assim. Então, teve um momento da vida que eu tentei me afastar porque era muita paixão. Fanático. E aí, tanto que trabalhar nunca foi um negócio assim que eu pensei quando eu entrei no jornal, né? Pra fazer jornalismo. Porque como era uma coisa que eu gostava muito, eu achava que eu não conseguia separar o pessoal do profissional, assim, né? Então, de torcer do que... Porque depois tu vê meio que é bobagem, assim, tipo... Não tem nada a ver, assim, uma coisa com outra. Mas era uma coisa que eu tentava separar, mas era uma paixão, e depois, quando eu comecei a trabalhar, tu vê que é uma cachaça, assim, então... não consegue largar e... Mas tu tentou jogar algum tempo? Tentou ser dentro? Tu sempre foi aquele torcedor fanático, sempre foi apaixonado pelo esporte de futebol? Eu sempre gostei do esporte, assim, em casa a gente sempre consumiu muito, meu pai sempre consumiu muito, meu irmão sempre consumiu muito. E eu sou um irmão mais novo, né, então sou filho mais novo. Então, meu irmão sempre foi pra estádio, a gente sempre foi junto, sempre acompanhou junto pô, então, com a família, assim, tendo esse relacionamento sempre foi ótimo, assim, né? Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, depois eu tentei me afastar mas nunca rolou, né? Não rolou. O teu objetivo profissional quando tu vou entrar no jornalismo, era voltado pro esporte? Não, eu queria trabalhar com música, na verdade, né? Sério, cara? Pô, legal. Eu queria trabalhar com música, eu queria... Cara, basicamente ser um Roger Lerino, assim, da vida. Escrever sobre música, trabalhar com cultura e trabalhar com isso, assim, basicamente, né? Eu não tinha outra pretensão. Obviamente, tipo, quando tu entra, meio que, cara, o que rolar, tu vai, assim, né? Então, tipo, quando eu entrei pro jornal, eu não trabalhava com jornal ainda, né? Então, não trabalhava no jornalismo. Trabalhava com marketing e tal. E aí, depois apareceu o clube, né? Mas a minha ideia era trabalhar com música, trabalhar... E aí, depois, quando eu entrei, meio que mudou minha cabeça totalmente. E hoje não penso largar nunca, assim, o futebol. Mas do nada, passou da música pro esporte. Cara, por incrível que pareça, assim, tem algumas semelhanças, assim, o esporte com a música, assim. É uma coisa de... Às vezes tem até uma questão, assim, de... ineditismo, assim, sabe? Tipo, na parte cultural e do esporte também, assim. Então, trabalhar com futebol é um negócio muito inédito, assim. Tudo meio é novo, assim. Sim. A qualquer momento pode acontecer uma coisa completamente nova, né? Então, isso é tipo... E na música também, assim. Então, um show é algo completamente novo, né? Sim. Então, eu vejo essas semelhanças, assim. Mas sempre foi 2 coisas que eu gostei, assim. Sempre foi música e futebol. Música e futebol. Viveu a vida assim. Cara, vou ter que perguntar, qual é o teu clube? Do coração, assim. Eu sou gremista. É gremista? Eu sou gremista. Perfeito. A família também é? Toda a família. Toda a família é gremista. Tá, já temos alguma coisa polêmica. A gente gosta disso aqui um pouquinho. É que nem Big Brother. Não, mas eu nunca escondi meu time. Nunca, sempre quando eu, no jornalismo, assim, sempre quando eu falei, se eu fosse trabalhar com futebol, eu nunca quis esconder, assim. Não sei o que vai ser do futuro pra
pra frente, mas eu nunca escondi, assim. E sei separar bem as coisas, assim, tanto que eu trabalho com colorados hoje, tipo, trabalho com jogador do Inter, trabalho com jogador do Grêmio. E pra mim é super tranquilo. Hoje o teu nicho é trabalhar com os jogadores em si de futebol, né? Cara, no clube a gente trabalha com jogadores. Eu especificamente trabalho com jogadores e a gente trabalha com marcas também, né? Mas aí são outras partes da empresa, né? Que daí não competem a... Eu não trabalho diretamente nessa área, né? Eu trabalho mais na assessoria ali dos jogadores e tal. E... O que é o clube em si, para o pessoal saber aqui? Que clube? O clube? O que é o clube? Cara, o clube... Ele é uma assessoria de comunicação que trabalha tanto na parte para jogadores, então, sei lá, desde a imagem do jogador até imprensa mesmo, entrevista, enfim. Toda essa parte de release, enfim, e até a parte de redes sociais, de fazer conteúdo de redes sociais, até para trabalhar com marcas, por exemplo, marcas que são voltadas para o esporte e querem fazer alguma coisa legal para o esporte, a gente faz também. Então, isso seria o clube, então. Esse é o core business de vocês, então. Exato. Você assessorar, sei lá, o Bernardo aqui, que é jogador, vai pegar ele tá ascendendo dentro do esporte, ele precisa de uma assessoria para poder fazer um reforço de marca, um brand melhor, aí vocês vão lá, assessoram ele para que ele possa ter uma visibilidade mais interessante, possa conseguir algum patrocínio, um empresário mais forte, algo assim, vocês têm esse contato não necessariamente interno? um empresário mais forte, alguma coisa assim na verdade... É algo mais midiático, então. Na verdade mais, tipo, também cuidar da imagem, porque no futebol as coisas são muito grandes, né? Sim. Então, por exemplo, sei lá, um jogador parte do princípio, sei lá, de dupla Grenal, 50 mil seguidores. Tipo, sei lá, que já tá no profissional. Então, isso já é um número grande. Então, a partir desse momento, então, as coisas meio que funcionam naturalmente, né? Então, basicamente, cuidar da imagem dele ali, fazer as coisas a partir do ponto de vista do que ele gosta também, mas não necessariamente procurar marcas ou procurar empresário, porque provavelmente ele já tem empresário. Tem essa assessoria. Já tem essa assessoria, então... Mas cuidar da imagem do jogador, seja para rede social, seja para imprensa mesmo. Assim. Entendi. Mas hoje, muito menos imprensa e muito mais rede social, assim, dentro do clube. E o clube, ele tem essa vertente no futebol e ele tem mais o quê? Assim, o que é o que vocês trabalham? É somente voltado ao esporte ou tem mais alguns nichos lá dentro? Cara, a gente, nesses 99% é só futebol. Tá. O 1% a gente trabalhou com esportes um tempo, assim. Interessante. Então agora a gente tá meio off, assim, né? Porque a gente tá sem clientes no esportes, mas a gente já trabalhou com esportes também. Com jogador de Counter-Strike. Caraca, cara. Que massa. Aí, nisso, a gente tinha um cliente, aí hoje ele não trabalha, ele não é um cliente fixo nosso, ele é um cliente móvel, que a gente chama, né? Então a gente vai por trabalhos, assim, né? Então, sei lá, ele mora na Espanha, né? Então, quando ele vem pro Brasil, algumas coisas a gente pode encaixar, fazer com ele, e aí a gente vai jogando nisso. Mas ele não é um cliente fixo, assim, que a gente trabalha mensalmente a imagem dele, sabe? Então a gente trabalha projetos com ele, na verdade. E ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Porra, que massa. E tu é o dono? Do clube? Do clube. Não, sou funcionário... São 4 sócios. Tá, o clube. perfeito. E eu sou um funcionário. Entendi. É um funcionário do clube. São 4 sócios e aí entrei como estagiário, aí fui contratado e... Foi subindo. E fui subindo. Parabéns ao clube que tem essa relíquia aí, essa joia. Isso. E, cara, hoje pra ti é a tua realização, assim. Tu curte o que tu faz no teu dia a dia. Foi meio que paixão, assim, à primeira vista, assim. Tipo, eu sou bem realizado, assim, profissionalmente falando, assim. Hoje tem coisas que eu consegui fazer com o clube que eu jamais imaginaria, assim, profissionalmente falando, assim. Então... Pô, minhas primeiras viagens para fora do país foi pelo clube, então, tipo, fotografar em campo foi pelo clube, então são coisas que eu consegui realizar pelo clube, né? Eu vi uma fotinha tua no Nacional, né? Isso, a gente já foi para Montevidéu, no Uruguai, Grécia e Turquia. Que massa, cara. E tu tem esse contato próximo, assim, com os jogadores que tu assessora? Alguns com os que eu assessoro, sim. Diretamente eu atendo o Wanderson, que era lateral direito do Grêmio, tá no Mônaco agora. Tem o Pedro Henrique do Inter, né? Grande. Que é nosso cliente também, que eu tenho contato direto, e o Breno ali, o goleiro do Grêmio. Então esses são os que eu sou mais perto, assim, né? Tenho mais relacionamento. Aí, óbvio, aí tem o Campanharo, que é um jogador da Turquia, que eu também tenho um relacionamento bem próximo, assim, até pessoal já. Que não tem como, assim, a gente cria um vínculo, assim, pessoal, assim. Sim. E também tem o Alex Telles também, que a gente tem uma relação legal, assim, também. Que tá machucado no Sevilha ali. Tá no Sevilha, desde a lesão da lá da Copa do Mundo, ele tá machucado, tá voltando agora, final de fevereiro. E é basicamente esses, assim, que a gente tem uma relação próxima, assim. Então tem outros jogadores também que a gente atende.
Cara, legal. E como é que é saber um pouco mais da vida, do dia a dia? Porque tu fica mais íntimo desses caras, tu entende aquela coisa de bastidores, né? Tu teria alguma história de bastidores mais icônica, assim, pô, com aquele jogador? Algo que seja diferente, assim, que tenha te marcado no contato com um jogador de futebol? Cara, pensar aqui. Vai dar um exposed nos jogadores aí, ó. Viu? Ele cuida da imagem, agora ele vai destruir ela. Não, Cara, não é precisa destruir, mas alguma coisa Não, icônica, que assim, isso. pô, aquele cara eu pensava que ele não era assim, quando eu conheci ele ficou muito gente fina, o cara... Normalmente brigou todos os demais. jogadores são bem... Cara, gente fina até demais, assim, tipo, É? são... Bem gente... O que eu tenho mais relação, assim, é o Campanharo, assim, que foi um cara que virou um amigo pessoal, assim, de... Pô, tipo, eu fui pra Turquia, na casa dele, a gente ficou na casa dele 5 dias. Caraca. Então ele meio que levou a gente pra turismo, assim, sabe? Aham. Então, ele Que time que ele joga lá? joga no Kaiser Sports, que era o time que o Pedro Henrique jogou Uhum. na primeira vez que o Inter tentou trazer ele. Sim, Que massa, sim. cara. Ele não vem, assim, pro Brasil ver família, igual você. Cara, ele vem nas férias no meio do ano. E aí, uma dessas férias, que foi ano passado, ele normalmente faz alguma coisa de família e tal. E aí ele nos convidou, assim. Que e legal, aí mano. criou uma Que relação, bom. assim, era churrasco de família dele, assim, e nos convidou e a gente foi, assim. Então a gente tem uma relação pessoal hoje, assim, muito bacana, assim, de trocar, de ser amigo mesmo, assim, trocar figurinha e não ser só uma coisa profissional, óbvio que tem essa parte, mas a parte de relação, assim... Esse é um cara que a gente tem um relacionamento muito aberto, assim, e bem transparente, tranquilo. Normalmente é com todos, assim, mas mais também de poder falar outras coisas, de vida, de vir trocar uma troca, ideia. de troca mesmo, assim. sabe? Uhum. Cara, Chegou a conhecer as estruturas lá do Kaiser Sport? Kaiser Sport, sim. E do PAOK também na Grécia, quando eu fui. São estruturas, cara, são bem parecidas com as daqui Era isso que eu ia perguntar. São bem parecidas. O Kaiser Sports é até melhor, assim, do que o PAOK. O PAOK é um time até maior, assim, né? De história mesmo, assim. Até porque já ganhou, enfim. Mas o Kaiser Sport tem uma estrutura, eu achei bem... Eu fiquei meio espantado, assim. Sabe? Tem hotel no CT, então o Caraca. CT eram 3 campos, era bem grande, assim. Que cidade fica lá? Em Kayseri. É que normalmente os times da Turquia é o nome da cidade e Sport no final. assim. Ah, olha aí, ó. Chegou a passar algum perrengue nessas viagens, assim? Cara, perrengue chique, assim. Eu né? ia falar isso agora. Caraca. Perrengue chique, né? Cara, ficar Só o idioma uma hora já é na imigração, essas coisas do tipo, assim, mas nada... Não, mas se a gente pega na freeway, indo pra Porto Alegre. É. né? Aham. Falando em turco, cara. Não, aí, tipo, ir no banheiro, essas coisas assim, pedir alguma coisa, meio que apontar. Na Turquia é mais complicado, assim, porque inglês eles são meio difícil e, pô, turco é impossível, sabe? Não existe. E aí meio que é não apontar, ou tu falar, ou, enfim, tentar gesticular, mas seria mais esse perrengue, assim, de fala ou de imigração, entrar no país e tal. Mas o turco em si é bem parecido com o brasileiro, assim, na forma de torcer, né? Eles são muito quentes, assim, são muito viscerais, assim. Tem a rivalidade lá, né, do Fenerbahçe, do Galatasaray. O Fenerbahçe e Galatasaray é bem forte. E o dia que eu fui, o jogo que eu fui era Besiktas e Kayserispor, né? E jogão. foi bem forte, assim, são bem Chegou a assistir fervorosos. um jogo lá, então? Eu assisti que esse incrível. jogo e na Grécia eu assisti PAOK e Olympiacos. Ah, que massa, cara. Pô, jogão também. Que massa. Que era a semifinal da Copa Grega. Que isso. Tu foi pé frio ou foi pé quente? Não, eles se classificaram, só que Ah. perderam na final. Se classificaram, mas perderam na final. Ah, foi mais ou Valeu. menos, né? Cara, olha só. Tu hoje assessora jogadores, enfim, um atleta. O que tu sente mais dificuldade, assim, que o cara, ele se preparou, ele é um baita atleta, ele segue a carreira dele ali, ele trabalha, mas o que tu sente que eles têm dificuldade na questão da imagem deles mesmo, assim, que tu tem que mais trabalhar com eles, o que é mais difícil de desenvolver nesses caras, de cuidar dentro do Instagram, dentro das redes sociais, o que tu sente, assim, que tu desempenha mais energia pra cuidar deles? Energia. Cara, acho que uma relação de ver o Instagram de uma forma profissional, assim, às vezes, sabe? Então, às vezes separar familiar e pessoal, assim, sabe? Não que eu acho que isso é um erro, assim, mas às vezes a imagem do atleta ela é mais profissional de ver no Instagram do que pessoal, assim. Então, às vezes tem jogador que tem 2 Instagram, por exemplo. Então, um só Sim. pessoal e outro só profissional. Mas tem alguns que não, assim, tem alguns que mexem e aí é uma salada de fruta, assim. Então, saber separar essa relação, assim, é uma coisa que no primeiro momento a gente tenta conversar e tal. Não obviamente, parar de postar, obviamente, de família, coisas do tipo. Mas de ter uma relação de também entender que o Instagram é uma parte profissional, assim, de ver desse jeito, assim. Quando o jogador consegue ver desse jeito, assim, muda muito, assim.
a percepção até de conteúdo da gente fazer, porque ele começa a te dar ideia, ele começa a te sugerir coisas, ele começa a querer fazer, a te cobrar também, a fazer materiais, e isso é ótimo, assim, de relação, assim, sabe? Desenvolve muito o seu trabalho, né? É porque ele te propor coisas te demonstra também que ele tá com vontade de fazer as coisas, assim. Então, também parece que ele gosta do teu trabalho, assim, né? E vem da parte dele, fica muito mais fácil pra poder Claro. trabalhar. É que às vezes é meio difícil, assim, tu ficar propondo toda hora, o tempo inteiro, pro atleta e daqui a pouco ele não querer, assim, sabe? Daqui a pouco tu pode achar que tá sendo chato, alguma coisa do tipo, né? Mas quando ele vem da parte dele, assim, é uma muito relação... mais fácil. É daí, bem mais né? fácil, né? Então... Mas é basicamente isso, assim, de às vezes tentar separar, assim, essa relação dele também entender que o Instagram é a imagem dele pros torcedores, fãs dele, né? Eu fico pensando que, tipo, a gente faz um churras em casa, bota a foto do churras. Se o jogador faz isso e tá numa crise... Se ele pronto. faz depois numa derrota. Já era. diferente, é diferente. Destruiu o cara. É pesado, é pesado. E daí tu dá essa orientação pra ele também, tipo, dá uma segurada. Normalmente eles sabem, assim. Normalmente ele já vem já com uma estrutura também, empresário também, já passa uma visão pra ele e tal, até a própria de família, assim. Mas às vezes passa, às vezes acontece e às vezes passa, mas tudo é conversa, assim, tudo é relação de tato, assim, de conversa com um jogador. No jogo também isso aí, né? É pesado, o cara também pesado, tem uma vida mas- pessoal, né? Também tem Não, família e tudo. é bem difícil, pô, e é trabalho, pra ele é um trabalho, sabe? Não, por mais que tenha a questão passional ali, é uma questão de trabalho, assim, tu nunca Exato. chegou do teu trabalho, quis fazer um churrasco, sei lá, ou sair pra jantar com a família. Claro, o cara tem o envolvimento do clube, porque é um time, é coração ali, mas acredito eu que se torna muito mais passional para os torcedores, né? Do que pra ele, porque pra ele é relação de trabalho. Ele vai, tem que treinar, tem que desempenhar, tem as metas dele pra bater, tem que estar bem no jogo, tem que estar bem fisicamente, tem que entregar um resultado pra clube, empresário, enfim. E pro torcedor, ele não quer saber se o pote é macho, ele só quer o ovo, ele quer que o cara jogue bem, e se perder, quer que o cara esteja chorando junto com ele. É mais ou menos por aí. Cara, torcedor sim, é mais ou menos por aí, Torcedor, mas o atleta, cara, ele tem um pensamento muito diferente, assim, de... Todos os atletas, assim, que eu convivi, de estar próximo, assim, sempre foi um cuidado, pós-jogo sempre tá se cuidando. Pô, no Paok eu tava com o Léo Jabá lá, ele tinha massagista depois do jogo, que ele sempre fazia, então ele sempre fazia uma físio pós-jogo, então ele sempre fazia... Todo dia ele tava fazendo físio, todo dia ele tá treinando o corpo dele, então... Todo dia o cara tá se forçando a tentar estar no máximo, assim. Campanharo também, todo dia, pós-jogo, sempre fazia alguma coisa em casa, sempre um pós-treino, alguma coisa que reforçasse. Então, essas coisas, assim, acho que a galera não vê, assim, e eles também não são obrigados a postar, e eu acho que nem precisa, sabe? Então, é uma relação deles com o corpo deles que eles entendem que é necessário, sabe? Sim. Então, são coisas que eu já vi do atleta fazer e sei lá, eles não postam e ninguém fala, assim, ninguém desdobra isso. Então, são coisas que eu acho legal, assim, do atleta, assim, Cara, da vida. trazendo um pouco mais desses bastidores, assim, tu já chegou a pegar um atleta que ele tá desempenhando mal na função ali, tudo certo, mas de qualquer forma tu tem que assessorar ele e forçar também com que ele cuide da imagem dele, ele poste mais, ele Normalmente, poste que tá treinando, quando o jogador tá mal, assim, a gente deixa meio que off, assim, as redes Dá uma sociais, segurada, né? A gente tenta deixar meio que não postar, assim, sabe? Então, não fazer coisas, não... Ou, sei lá, quando tá lesionado também, a gente normalmente faz só na final, quando tá voltando, né, já da recuperação. Mas já trabalhamos com jogadores que estavam numa baixa bem grande e, cara, normalmente a gente não tem é mais uma relação pessoal de estar conversando com ele, falando com ele diariamente do que redes sociais mesmo. Assim. É, porque eu fico imaginando a pressão que esse cara tem, né? Não só do clube, empresários, como torcida. E ele tá mal, tá, etc. E de qualquer forma, ele tem mais essa pressão de estar cuidando da imagem dele, tem que estar respondendo você pra você assessorar, o que a gente vai fazer, qual a estratégia que usa agora. É que muitas vezes a nossa relação sai também só da comunicação, né? Então é também o cara às vezes precisa só conversar com alguém, assim. Sabe? Então, Sim. sei lá, ele tá lesionado, obviamente ele tá mal, porque ele quer estar jogando, ele quer estar bem. E às vezes é só ter uma relação de pessoal ali, de conversa, de falar sobre qualquer coisa. Então às vezes foge disso também, só da comunicação. E tu faz isso, Wesley, com os que tu Cara, cuida, pelo menos. com os que eu tenho relação, normalmente eu converso sobre outras coisas também do dia. Também não é só trabalho, né, a vida. Claro. Então são outras coisas que a gente conversa, assim, também. Mas quando o jogador tá em baixa, normalmente é essa relação que a gente mantém, assim, diária, assim. Não tem muito o que fazer, assim, sabe? Tem uma...
algo assim que a gente possa fazer, mirabolante, que vai melhor. Tudo depende do corpo dele, de como ele vai estar se preparando, de como que ele está se recuperando para voltar bem. Então, a partir do momento que ele voltar bem, é o momento que eu tenho que estar preparado também para estar ajudando ele nessa parte da imagem dele, assim, de comunicação e de estratégia também, né? Bacana, mas é legal de ver que a tua assessoria... Ela consegue ajudar nos bastidores e fora dos bastidores, né? O que tu mostra pro público e também nos bastidores, conversando com o jogador, ele estando bem ou mal, consegue trazer essa proximidade, né? Não fica aquela coisa longe, distante de empresa e o cara que te contratou, enfim. Normalmente, aqui ali no clube, eu não sei, eu nunca trabalhei em outras empresas também, então não sei como é que funciona, mas no clube em si, normalmente a gente sempre tenta ter uma relação próxima com o atleta, assim. Porque o trabalho fica mais fácil. Né? Claro. Então, o trabalho rende mais, ele flui mais se tu tem uma relação próxima com ele. Então, se o atleta é sincero contigo, normalmente é o que funciona. Então, quando ele fala, eu não gosto disso, eu já sei que por ali eu não vou, então eu vou por outro caminho. Então, normalmente ali no clube a gente tem uma relação próxima com todos os atletas. Assim. Então, de minimamente conversar uma vez por semana sobre, seja o jogo ou pós-jogo, conversa casual, enfim. Normalmente no clube a gente tem essa relação, assim, de seja eu com meus clientes, ou seja outro colega com os jogadores que ele atende. Normalmente é o que funciona assim no clube. E para um cara que organiza tudo isso aí, que já fez... já viajou, já voltou, se diz ser um cara bem... Como é que eu posso dizer? Bem realizado profissionalmente. O que tu tens de objetivo de carreira hoje, Wesley? Copa do Mundo, né? Acho que todo mundo tem, né? Trabalha com futebol é Copa do Mundo, né? Respondendo lá, cara. Tá vibrando, tá querendo muito. Não, com certeza. Acho que todo mundo que trabalha com futebol acho que mira a Copa do Mundo, que é o ápice de tu conseguir trabalhar. Nessa última Copa a gente tinha 4 atletas, né? Na verdade, era o Alex, o Fred, o Ederson do Brasil e o Otávio de Portugal, né? Otavinho. Então... foi maravilhoso, assim, foi a primeira Copa que eu trabalhei, assim, então tava ali os materiais que saíam dos atletas e tal, alguns era eu que fazia, outros colegas, assim, enfim. Mas o próximo, a ideia é estar lá, né, estar acompanhando, né. E tem algum jogador estrangeiro, não? Estrangeiro não. Só o Otávio seria estrangeiro, né, mas ele é naturalizado, né, mas estrangeiro não tem nenhum. Que massa. Jogador pesado, hein? Não, o Otávio... Cara, o Otávio é um dos caras que eu mais admiro, assim, de futebol, assim. Eu gosto muito do futebol dele, assim. Acho um atleta... Ele mudou bastante, né? Começou aqui no Inter de meia, virou volante. Ele jogava em Portugal como segundo volante ali, né, na Copa. Então, sim. E quando ele chegou em Portugal, se eu não me engano, ele tava como ponta. E aí ele foi recuando e tá como volante agora ali. Mas ele joga muita bola, assim, Sou muito fã dele. E esses caras aí, tu tem interação ou com o Otávio não. O Otávio não tenho relação com ele. De pessoal, assim, aí é outro colega que cuida. Porque a gente separa, tenta, obviamente, para não ficar pesado para todo mundo. A gente tem, acho que em torno de 15 atletas, 16, entre 15 e 17. Um sai, um vai meio que... Caraca. E aí vai separando, cada um fica com 2 ou 3 para não ficar muito pesado, assim. Então, e aí tem alguns que fica mais de uma pessoa cuidando também. Então, normalmente são 3, mas um é o principal, assim, né? Entendi. Que fica no cuidado do atleta ali. Do dia a dia, assim, diariamente, né? Como funciona a rotina do teu dia, assim? Chega lá no clube... Eu trabalho em casa, o clube né? fica em Porto Alegre? Não, a gente trabalha como home office. Home office, todo perfeito. Mundo. Mas a gente, basicamente, cara, depende do dia, né? Depende se tem jogo, depende se é uma segunda-feira que a gente tem reunião de pauta. Mas, sei lá, vamos pegar um dia que tem um jogo, o Grêmio ou Inter, assim, que provavelmente eu vá fotografar. Cara, normalmente eu acordo, eu tenho normalmente eu acordo, é meio redundante, né? Às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço de acordar, durmo mais. Mas dou uma lida, assim, no que tá rolando, no Globo Esporte, enfim, ESPN, ver o que tá acontecendo para se atualizar. Tem algumas pautas que a gente faz semanalmente, assim, que eu não trabalho só com foto, né? Eu faço vídeo também, eu sou da parte de vídeo ali também, então provavelmente deve ter algum vídeo para finalizar, de algum atleta. Faço isso, aí depois vejo equipamento que eu preciso ir pro jogo e tal. E depois faço o jogo e depois o pós-jogo editar foto, mandar pros clientes e tu vai para tirar foto específico do teu atleta? Do Grêmio é o Breno e o Darlan. O Darlan não tá entrando, então aí eu
tem poucos jogos assim que eu faço dele, e do Inter e do Pedro Henrique. Então, Só o especificamente Pedro Henrique e do Grêmio, especificamente o Breno e o Darlan. O Breno, que é o que tá jogando. Tá. Então eu só vou voltado pra fazer foto. Obviamente eu faço algumas a mais, assim, pra mim, até. Sim. Às vezes a gente, se é um jogo grande, a gente gosta de também postar ali no clube e tal, então a gente faz coisas a mais. Mas normalmente eu faço algumas a mais pra eu postar ali no meu Instagram. Claro. Mas nada demais, assim. Normalmente eu sempre focado nesses atletas, assim, né? Eu vi que tu foi na apresentação do Soares. Não, a gente fez a apresentação do Soares, aí fui eu e mais 2 colegas, aí um foi pra filmar, e aí ficou eu e mais um colega fotografando. E aí basicamente, ficamos ali nessa função ali, né, da apresentação do Soares e tal. Que foi algo gigantesco, assim, né? Então... Pra quem gosta de futebol e ama futebol que nem ele, isso aí deve ser uma loucura. Eu não ia conseguir ficar tirando foto lá, ia ficar babando, assim. Tô trabalhando. Tô trabalhando agora. Basicamente, assim, tu vê um astro chegar num dos maiores clubes, assim, do Rio Grande do Sul, assim. Então, sim, é uma coisa, assim, que quem vive de futebol, gosta de futebol, é uma coisa gigante, assim. Então, é meio que tá vendo a história acontecer, assim, porque tá vendo um dos maiores atacantes da história jogar para um clube do Rio Grande do Sul, assim. Então, um cara gigante, assim, tem números gigantes, é uma estrela, assim. É um monstro. A métrica dele é monstruosa em tudo que ele faz. E jogo no interior, tu faz também? Cara, alguns a gente fez. A gente fez ano passado a gente fez da divisão de acesso, os 2 jogos, Esportivo e Avenida, né? Caraca. Então a gente fez os materiais, assim, dos 2 jogos da divisão. E, cara, foi a primeira vez que eu tinha feito, eu nunca tinha feito, né? Porque como eu comecei a fotografar faz 1 ano, né? Não faz muito tempo. Né? Meu primeiro jogo foi do Grenal do 3-0 que o Grêmio ganha. No Beira-Rio. No Beira-Rio. Eu tava lá. Não gostei muito, não. Que deixa claro, o Bernardo é colorado aqui, é nosso colorado. Pouquinho. Tem mais aqui dentro desse, mas eu particularmente sou gremista, Bernardo é colorado. E aí não afetou nada essa história aqui. Mas lá foi meu primeiro jogo fotografando foi lá. Foi esse jogo. Mas do Grêmio no interior, não? Do Grêmio nem do Inter a gente nunca fez. Eu não fiz. Eu ia fazer o jogo do Novo Hamburgo e Avenida. Novo Hamburgo e Avenida agora. Que a gente tá com outro projeto também, que a gente tá fazendo alguns vlogs de alguns jogos e tal. Interessante. E aí eu ia também fazer esse jogo, mas aí no fim não caí na escala e foi outro colega. Então, nosso charmoso gauchão. Charmoso. Gosto muito. Que legal. Cara, olha só. Tu que trabalha com essa parte de assessoria, Instagram, enfim, redes sociais, o que tu daria de dica profissional, assim, pra quem tá na categoria de base começando, um jogador em ascensão, um cara que tá recém-iniciando e que quer cuidar, quer fazer um perfil mais profissional, tem esse interesse em trabalhar e ainda não teve assessoria do clube, o que tu daria de dicas básicas, assim, que o cara pode fazer na semana que vem pra ele? Pro atleta ou pro atleta? Cara, primeiro eu acho que cuidar basicamente o que vai postar, então ter um senso de bom senso, né? Então, o bom senso acho que é o que vai determinar tudo, assim. Então, será que eu posto isso ou não? Se tu já tá te perguntando, acho que não deveria postar, né? Então acho que basicamente ter esse cuidado de cuidar o que vai postar, principalmente de vida, assim, né? Do que faz, né? Fora futebol, principalmente base, mas também acho que na base, acho que tu não precisa ter um cuidado tão grande, assim, né? Acho que principalmente tem que cuidar jogar bola, né? Então, acho que primeiro a prioridade é tu jogar bola, de te desenvolver e subir profissional. E depois, nesse segundo momento, acho que pensar na imagem, assim, né? Mas se quiser, tenha o bom senso de não postar coisas que vai estragar a tua imagem, assim, né? Que, sei lá, noite, por exemplo. Que é uma coisa... Não tem problema nenhum sair na noite, acho que não é nada de errado, né? Muito pelo contrário, acho que cada um cuida da sua vida, mas acho que tem um bom senso também, até porque como tu tá construindo a tua carreira, então não sei se isso vai te ajudar lá na frente ou não, né? Então, acho que é isso, assim, né? Esse é o caminho. Acho que esse é o caminho, assim, de ter bom senso de ver, cara, será que vale a pena postar isso, sim ou não? Se tu já tá pensando, acho que não, assim. Eu iria ver esse lado. É uma boa dica. Pode falar. E, cara, hoje tu trabalha exclusivamente com fotografia e vídeos, materiais ali. Tem algo a mais que dentro da tua carreira, dentro da tua profissão ali, tu trabalha? Por exemplo, tu disse que começou no jornalismo, tu queria escrever algumas coisas, tu escreve ainda? Cara, eu, na verdade, eu comecei para jornal, mas eu não queria, nunca fui um bom escritor, assim. Nunca escrevi bem, assim. Eu escrevia o padrão, assim. Então, sabia me virar.
Mas eu sempre fui da foto, assim. Eu entrei pra ser fotojornalista mesmo, assim, na faculdade. Pra trabalhar, seja ou na parte ali da música ali, como se fosse o Lerina ali, ou, sei lá, trabalhando mesmo, fotografando show. Então, eu entrei pra fazer essa parte, assim. Então, quando eu entrei pra jornal, seria pra essa ideia, assim. Então, nunca pensou em escrever? No clube eu escrevo, cara... Não tem, como a assessoria, tu não tem esse... E a gente não faz muito release, assim, a gente raramente, como eu te disse, assim, a gente tá muito menos assessoria de imprensa e muito mais assessoria de comunicação, muito mais imagem e menos imprensa, release, entrevista. Então, a gente tá muito mais para esse lado. Então, os 3 pilares que eu tenho é atendimento, que é os meus atletas ali, edição de vídeo e foto de jogos, ou foto de atleta, sei lá, um ensaio fotográfico, enfim. Mais essa imagem, sim. Então. E o que tu daria de dica, assim, pra quem tá na faculdade hoje e quer ser um jornalista esportivo, quer procurar o clube, ou que simplesmente tem essa paixão que tu teve, que iniciou com jogadores, com esporte, futebol, e quer trabalhar vivendo disso, assim. Quero ser fotógrafo, jornalista esportivo, eu quero filmar, eu quero participar desse mundo que é o mundo da bola, o mundo do esporte e do futebol. Cara, primeiro fazer, né? Então, faz e tipo, não pensa se tu tem equipamento X, equipamento Y, simplesmente faz. Então, acho que a primeira dica que eu dou é não te preocupa o que a galera vai achar, o que vão dizer. Nós mesmos do clube, a gente não tem o equipamento top de linha, a gente não usa as coisas mais caras, a gente simplesmente, várias vezes a gente se vira com o que tem e faz. E simplesmente... E fica tri. E posta, assim, e faz as coisas. Acho que a ideia é simplesmente tu tirar do papel. Então, tira do papel, faz do primeiro jeito que der e depois tu vai ajeitando no caminho. Então, esse é um medo que eu tinha na faculdade. Então, eu não fazia isso. Então, se eu pudesse me dar essa dica quando eu estava na faculdade, lá atrás, eu faria isso. Tipo, muitas vezes eu deixei de fazer as coisas porque eu achava que eu não tinha equipamento adequado. E hoje eu vejo no clube que, cara, várias vezes eu não precisava daquele equipamento. Eu podia fazer até com muito menos e simplesmente me travava por causa que eu achava que eu precisava ter tudo melhor, tudo bom. E não é bem por aí, assim. Tipo, muitas vezes tu vai fazer as coisas e elas vão funcionar muito bem com o que tu tem, sabe? Então, tira do papel, faz e depois tu vê o que vai acontecer, se vai estar bom, se vai estar ruim. Se nasceu pronto, já nasceu tarde, então. Não, legal, cara, legal, porque acho que esse é o maior medo de quem tá começando em qualquer projeto e talvez, assim, hoje tu tem um olhar que, pô, eu quero escalar a Copa do Mundo, né? Mas tu começou de algum local, de algum ponto de partida. Eu acredito que quem tá na faculdade, o cara que tá recém-iniciando, pô, tem um telefone ali que é meia boca, não consegue gravar direito, mas tem esse sonho, é muito distante pra ele hoje, o nível que tu estás, e também é muito distante o nível de uma Copa do Mundo. Mas encorajar essa galera a começar do jeito que tá e indo, eu acho que é uma coisa fundamental, assim. Tu mesmo disse, né? Se tu pudesse dar essa dica pra ti lá atrás, tu tinha dito. Mas eu vejo também, assim, que, cara, quando tu começa a fazer, as coisas não são tão longes, assim, quanto a gente pensa, assim, olhando de fora. Eu achava que, por exemplo, Copa do Mundo era uma coisa, sei lá, ou trabalhar com futebol era uma coisa muito distante. E hoje, vendo assim, cara, eu simplesmente comecei fazendo, assim. Então, quando começa a fazer as coisas ficam muito mais próximas. Então, as coisas começam a acontecer mais, começa a conhecer mais gente, tu começa a postar mais, a fazer mais coisas, então, a mudar o teu olhar, então... Isso te ajuda mais. Então, conhecendo mais gente, tu vai ter mais oportunidades. Isso já te gera uma capacidade enorme. Talvez tu não vá para a Copa do Mundo, ou nem sei se eu vou também, mas todo mundo acho que tem que mirar alguma coisa e tentar chegar, né? Exato. Mas tu fazer as coisas é o que vai te deixar mais próximo, assim. E não é tão longe, assim, quanto a gente imagina, assim. Se tu estiver fazendo, tu vai ver, assim, que tu vai escalando. O que eu preciso para chegar lá? Então, eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, tu já começa a criar uma imagem da onde que tu pode chegar, assim. Acho que sim, cara. Acho que a gente sentiu isso no Podfit também, que era uma ideia que tava no papel e tava guardado há mais de 6 meses, na verdade. E um certo dia ali, eu, o diretor, a gente bateu o martelo, chamamos os guris aqui, o Bernardo, o Douglas e o Diogo, e entramos em contato com alguns estúdios, e o Johnny foi o cara que fechou com a gente, foi parceiro, abraçou a causa, acreditou no nosso projeto, e para nós era muito distante
sério, sair daqui de Cachoeirinha. E hoje a gente tem convidados a níveis nacionais que toparam vir e simplesmente, assim, tu pensa que, pô, o cara vai negar, o cara não vai vir com a gente, cara, é um projeto inicial, é de fundo digital, etc. Não, com certeza, estamos aí, a gente vai participar e eu acredito muito, que legal, parabéns, vocês tiveram um projeto um projeto pioneiro, legal acreditar em vocês que estão fazendo isso aí. E, pô, tu vê, assim, se a gente pegasse há um ano atrás, quando a gente começou, é muito distante a realidade que a gente tem agora e é muito distante da onde a gente tá se encaminhando, sabe? Então, eu acho que é muito isso mesmo. Tira do papel, começa, vai errando, vai aprendendo, né? O próprio Johnny aqui, que é o CEO da produtora, ele fala que é isso mesmo, o primeiro podcast para os outros, tu vai melhorando, vai se capacitando e as coisas vão acontecendo, cara. As coisas, acho que quando tu tá fazendo, as coisas vão acontecendo. E ver também o crescimento de vocês, assim, como tu vê também, pessoal, é ótimo, né? Então, pra ti mesmo, assim, pô, cara, olha o que eu consegui fazer simplesmente porque eu tirei isso do papel, assim. Cara, o network que a gente fez, a forma de se comunicar, o jeito que a gente interage hoje com as câmeras, os projetos que já saíram do papel aqui, é sensacional, sabe? E eu acredito que orna muito com a fala que tu disseste agora, né? Começa, vai indo, vai progredindo e vai com o material que tem, vai do jeito que dá e a gente vai indo e eu acredito muito nisso. E é uma baita dica pra quem tá começando. Tentar também sempre tipo, ver, eu não posso isso, tipo, tentar, acho que ao menos os nãos, assim, e, cara, eu vou fazer e se der ruim, deu ruim, paciência, e acontece, vamos pra próxima. E é isso. Eu sou um cara que demora muito pra cair a ficha das coisas, tipo, do que tá acontecendo, tipo, olha só, crescemos mesmo, eu demoro pra ter esse feeling. E eu fico pensando, tipo, tu, assim, que apaixonado por futebol, trabalhando junto com os caras lá que tu, um pouco tempo atrás, tu tava torcendo. Deve ser muito louco. Ou tu pegou logo, assim, cara, eu tô aqui na frente do Soares, tô aqui com o Pedro Henrique. Cara, é que, assim, ó, eu não sei os meus colegas, mas, assim, eu não consigo, no momento, ter essa grandiosidade, assim. Mentira, eu me foco muito no negócio e faço, assim. Depois eu vejo, na real é um negócio muito grande, assim, que tá rolando. Principalmente até de jogos, assim, jogos grandes que a gente faz e tal. Tipo, na hora eu não consigo, assim, eu tento enfocar, eu foco o máximo ali e depois eu vejo, assim, na real foi um negócio bem grande, assim. Acho que massa que eu tô aqui. Mas, assim, na hora eu não consigo, assim, ter essa dimensão, assim, sabe? Do Soares, obviamente, eu sabia, mas assim, eu não sabia. Na hora, assim, eu não conseguia, por exemplo, parar. Isso daqui tá um absurdo, assim. O cara separa bem o profissional do pessoal, hein? Não, às vezes a gente tenta, né? A gente tenta. Ele vem firme trazendo essa pegada. Mas é que, cara, é bem tranquilo também, assim, saber. Eu sei separar muito bem, acho que é bem, bem tranquilo, assim, pra mim, né? Massa. Mas os guris ali também, todo mundo nunca escondeu os clubes e tal. Todo mundo soube cortar muito bem, assim. Vou em jogos ainda também, às vezes, né? Quando dá. Nos jogos eu vou, né? Pra fotografar, mas às vezes eu vou pra torcer. Vou com meu pai, vou com meu irmão. Meu irmão mora no Rio, então quando meu irmão vem, eu vou com ele. Então... E eles, como é que reagem quando vem que tu Cara, trabalha? meu pai, ele demorou um tempo pra entender que eu trabalhava com futebol e que eu trabalhava especificamente com um jogador de futebol, né? Então, primeiro jornalismo, ele não entendia muito bem o que eu fazia, tipo, ele achava que, sei lá, era que nem escola, tinha aula de história, aula de geografia, ele não entendia que era por cadeira, disciplina, assim. Daí depois, quando eu falei pra ele que eu tava trabalhando com futebol, ele demorou um tempo pra entender, acho que até uma vez que eu fui gravar com o Cebolinha. Pronto. Aí eu gravei com o Cebolinha e eu mostrei uma foto pra ele, e aí... Ou, minto, acho que teve uma matéria que foi um material que a gente fez com o Cebolinha no Instituto do Câncer. E aí foi o Cebolinha e o Rodinei ainda tava no Inter. Eu me lembro dessa música. E aí saiu acho que no Jornal do Almoço, alguma coisa do tipo, assim. Isso. E aí passou uma imagem, assim, e eu tava atrás, assim, e ele me viu. E aí eu acho que daí ele entendeu o que era o meu trabalho, assim, mais ou menos, assim. Mas ele não entende, assim, muito. Minha mãe também não, mas eles compartilham todo. Mas eles não ficam empolgadão? Não, meu pai fica, assim. Ele fica, tipo, aí às vezes eu falo pra ele, tô com um jogador tal. Normalmente os do Grêmio, assim, normalmente falam, pede pra ele mandar um abraço. Eles mandam um abraço na foto. Cara, que legal, fanzaço. Que massa, que massa. Ele faz. Pois é, porque é o que eu faria como apaixonado por futebol. Eu ia ficar fazendo isso. Pede aí pro Pedro Henrique mandar só um tá bom? Manda pra mim. Aí na Turquia também, o Campanharo me deu umas camisas. Dei uma camisa pra ele do Kaiser Sports. Meu pai tem camisa do Kaiser Sports em casa, do PAOK também. Campanharo, aparece aqui, por favor, quando vier pro Brasil. É um cara tão receptivo.
Não, ele é um cara legal. muito receptivo. O cara tão receptivo, a gente tá fazendo Ele é de convite Caxias, oficial. cara. Sempre quando ele vem ele bate Porto Alegre, vai pra Caxias, Pô, às vezes ele vai pra Porto Alegre, Caraca, 15 meu. minutinhos de Cachoeirinha, dá pra vir aqui. A gente pode fazer. Caminha. Ou a gente vai em Caxias também, entrevista na hora, não dá nada. A gente faz o que a gente tem de material. Não tem problema. Se precisar, a gente assa até um churrasco, não dá nada. Ah, ele gosta, hein? Viu? A gente já começa Não, e bem. ele assa bem também. Ele fez, Que ele fez uma carninha lá na Turquia que foi Bah, espetáculo. que isso. É que normalmente a galera, o pessoal lá não tem muito costume de ter espeto, essas coisas. Tipo, o churrasco deles lá é o de tira, né? Que eles chamam. Bota na tira ali, bota vai na virando tira um lado ali. do outro, tá tudo certo. Eles não têm. Então ele também pegou esse costume lá, mas aqui ele faz de espeto, né? Que ele faz. Aí não tem Nostálgico, como, né? nostálgico. É regra. É regra, né? Senão Não tá dá. fora do baralho. O gaúcho não pode fazer. Não pode, proibido. Que tri, meu. Cara, sensacional, né? Bah. Meu, então, além disso, a gente não chegou a saber, tu falou um pouco do teu pai e da tua mãe ali, com o que teu irmão trabalha hoje? Como todo mundo é apaixonado por esporte, é só tu que trabalha hoje nessa área. Na minha família eu sou o único que sou formado, né? Então, meu irmão trabalha no Rio, mas trabalha com vendas. Meu pai trabalha na Zé Pneus, na parte de construção civil. E minha mãe trabalhava na parte de limpeza da PUC. No caso, agora ela é aposentada, né? Sim. Então, também se formar foi uma coisa assim, meio que conquista da família, assim. Porque eu fui o primeiro da geração da família do meu pai. Eu fui Entendo. Foi o primeiro a se formar, assim, da família inteira, assim. Então, Deus irmãos, sobrinhos. Então, tipo, eu sou o primeiro, assim. E da parte da minha mãe, acho que eu tenho um tio que foi antes, mas tirando Sim. isso, eu sou o segundo, assim. Ah, que tri. Então, meio que foi uma conquista, assim, meio que familiar, assim, foi... Massa. Foi bem importante, assim. Então, primeiro eu tinha que me formar qualquer coisa. Depois, tanto que eles nunca me cobraram, assim, tu tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, sempre quando eu falei que eu queria jornal, eles sempre me apoiaram e tocaram ficha, assim. Vambora. Não entendiam muito, mas me apoiavam. Grande demais. Bah. E teu irmão no Rio, gremista. No Rio, gremista, vai nos jogos lá. Tem, no Rio tem bastante gremista, tem um bar lá, que é o Farani. Caraca. Que é um bar de gremistas. Então, normalmente sempre quando tem jogo ele vai pra lá, assiste lá e acompanha de lá. Gremista mesmo. Mas ele é bem gremista. Assim. Vai no jogo fora. Comprou a não camisa é do qualquer um. Soares. Ó. Não, Aqui ele foi também. Sempre quando ele vem, a gente tenta ir no jogo junto e tal, fazer alguma coisa junto. Mas ele foi morar lá faz pouco tempo, não faz acho que um ano agora. Ah, que faz tri. um ano agora. Que tri. Mas ele vive lá, né? Na cidade maravilhosa. Inveja. Mas, Ó, não custa nada ir pra lá também, cara. É um Não. pulinho já. Não, eu vou pra visitar ele. A ideia é eu ir agora em março, né? Visitar ele e fazer alguns jogos lá no Rio também, né? Porque eu nunca fiz no Rio, né? Nenhum jogo. tem que fazer. Para. Maracanã, fazer. Assessorar um jogador lá já também. A gente trabalhou com o Everton Cebolinha um tempo, né? Agora a gente não trabalha mais com ele, mas a gente Uhum. trabalhou um tempo com ele. No Flamengo já. Até uma parte do Flamengo a gente trabalhou com ele ali. Depois a gente parou. Mas a gente tem uma relação ainda bem direta, assim, com ele. Assim. Uhum. Então é um que a gente pode fazer trabalhos com ele, assim, esporádicos, assim. Mas Uhum. a gente tem uma relação bem próxima com ele. Bah. Show. Perfeito. E pra você que tá assistindo o podcast até agora, não esquece de deixar o teu like, curtir, deixa nos comentários aqui o que tá achando desse podcast com o Wesley e também algumas dicas de temas e pessoas que podemos trazer para os próximos episódios. Além disso, vocês sabem que todos vocês que seguem o Podfit, você tem 10% de desconto ou até mais, dependendo da compra, na loja oficial da Wisin. Lembra que a gente tem uma linha de camisetas nova lá dentro, então é só botar @podfitoficial lá, vai ter o cupomzinho especial para vocês tem desconto na nossa nova linha de 2023. Tá bom, galera? E Wesley, gostaria de saber, vamos fazer um ping-pong agora aqui, que é a parte final do nosso programa, onde a gente vai querer saber perguntas de bate-pronto e depois a gente vai finalizar. Pode ser? Pode. Tá? Cara, é bem básico, sobre vida pessoal, tá? Alimento preferido? Comida. O churrasco do Campanharo. Fazer uma média, né? Pode ser também, mas acho que feijão, cara. Gosto muito de feijão. Gosto muito de feijão, cara. Tá. Time, Grêmio. esporte, Futebol. cor, Azul. cidade, Porto Alegre, gosto muito de Porto Alegre, por incrível que pareça. Sempre sinto saudade, assim, quando volto. e me diz uma coisa. Define aí, Wesley por Wesley. Quem é o Wesley hoje? Fala pra câmera, pra nós. Cara, Wesley é um cara que tentou, vai continuar tentando, na verdade. Tenta fazer as coisas e acho que é isso, cara. Não tenho muito... Tento fazer as coisas, faço...
tento tirar as coisas do papel, fazer as coisas, botar pra frente e tentar sonhar alto e fazer as coisas acontecerem. Basicamente, bom. isso. Se tu voltar 5 anos no tempo e encontrasse o Wesley lá, o que tu diria pra ele? 5 anos. Entra no jornalismo o mais breve possível, porque eu não tinha entrado, acho que em jornalismo. Eu acho que tinha. Não tinha ainda. E tenta fazer o máximo de coisas possíveis na faculdade, entra em tudo que tu puder, conhece o máximo de pessoas que tu puder e tenta criar laços maiores possíveis, porque isso vai te ajudar lá na frente e vai te dar um know-how assim, de coisas que tu vai conhecer gente e vai conseguir fazer coisas e quem sabe eu não tivesse mais pra frente ou tivesse fazendo outras coisas maiores ou não também, né? Mas, enfim, eu faria desse jeito, assim, né? 5 anos atrás, acho que eu estaria... Faz mais coisas, não fica pensando no que os outros vão falar e tira do papel. Basicamente isso. Boa. Cara, massa. Eu tenho uma. Quem vai ganhar o Gauchão? Cara... Acho que o Juventude, cara. Deu um miguezão, hein? Nossa! Não, mas eu acho que o Grêmio tá bem, cara. O Grêmio tá bem. Eu acho que o Grêmio, ele tá... Falando uma parte mais tática, assim, que eu falo muito pouco, assim, falo só com amigos. Mas eu acho que o Grêmio tá eu acho que o Inter tá num passo à frente ainda do Grêmio, assim, de time mesmo, assim. Acho que o time do Inter é melhor que o do Grêmio. Os 11, né? Uhum. O elenco, não sei. Mas os 11, sim. Mas o Grêmio, eu acho que primeiro conseguiu a coisa mais básica, que é não perder. Que era o maior problema que o Grêmio tinha, que era perder, né? Então, não perder já é e agora tá conseguindo ganhar. Então, ganhando e agora começar a ter bom futebol. Ainda mais esse retorno aí pra Série A. Mas eu acho que o que vai ser o divisor vai ser o Grenal ali, que a gente vai entender também qual o nível de cada um, né? Mas eu acho o time do Inter melhor que o do Grêmio hoje, assim. Os 11 falando são melhores do que o do Grêmio. A composição total. Perfeito. Wesley, como a gente pode te encontrar nas redes sociais, no teu trabalho profissional? O que a gente pode achar de ti lá? Cara, meu Instagram, meu Twitter, tudo é @WesleyFaveros. Todo mundo me pergunta se o S é do Faveros, mas é S de Santos, né? Então seria Wesley Favero S. Mas eu falo Wesley Faveros, que é mais fácil, né? E também no clube, @ClubeFutebol, que é onde sai a maioria dos materiais que eu posto, que a gente faz ali. Então, nos dois, pode me procurar lá, que vai estar sempre. Se quiser conversar também, tirar dica de futebol, ou de vida, ou do que fazer, pode me chamar, eu sempre respondo. Gosto de ter essa conversa com a galera que está começando, que está querendo fazer, quer tirar as coisas do papel. Sempre gostei disso, assim, sempre tentei incentivar. As pessoas também, quando eu comecei, me incentivaram muito, me ajudaram muito. Então, até pessoas do Grêmio, do Inter, o Lucas Weibel foi um cara fenomenal, me ajudou no começo. Que massa. Minha primeira matéria da faculdade foi com ele. E meu primeiro jogo, ele tava lá, eu vi ele, quem diria, tu fez a tua primeira matéria de faculdade. Foi a primeira pessoa que me entrevistou também. Caraca. Fui a primeira pessoa que entrevistei ele, numa matéria de faculdade. E hoje a gente é colega de profissão, conversa. E, foi um cara que me ajudou muito no começo, me tirou várias dúvidas e... Não teria porque eu também não fazer isso com as pessoas, assim, né? Sim. Então, sempre gostei muito, assim, de ajudar, de querer fazer. E acho que é isso. Então, se alguém quiser trocar figurinhas, gosto muito. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui o nosso PodFit de hoje. Trouxemos o Wesley, foi um PodFit muito atípico. Trouxemos alguém da área do jornalismo esportivo para trazer uma vivência, algo legal. Mas a gente trouxe uma pessoa também que é muito humana, muito disposta a ajudar os outros, muito disposta a conversar, a ter até essa questão de proximidade, né? E poder entender a situação. Então, se tu é do jornalismo, gosta do esporte, quer ser jornalista esportivo, busca essa área no meio, ou precisa de uma assessoria, né, no meio do mundo esportivo, principalmente futebol, chama pelo Wesley, pelo Clube Futebol também, que eles vão te ajudar, vão se assessorar, assim como ele foi muito receptivo para conosco aqui dentro do PodFit, eu tenho certeza que ele vai ser para quem procurar ele, tá bom? Então é isso, galera, acompanha as redes sociais, não esquece de deixar teu like aqui, comenta, curte, compartilha, que nos ajuda demais a trazer conteúdo para vocês, e até a próxima!